E aí, rapaziada que acompanha o canal, começando mais um vídeo aqui no canal, já vai deixando um like, se inscrevendo aí no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo no canal, sempre tem vídeo. E hoje trazendo para vocês, galera, farol de um Gol do Saveiro G3. Vou fazer aqui umas máscaras negras e colocar uns anjos no farol, beleza? Meu parceiro Galeguinho, beleza? Então acompanha o vídeo aí, eu vou mostrar para vocês passo a passo como faz esse farol. Eu nunca fiz aqui no canal o farol do G3 e vou fazer para vocês como vai ficar top, beleza? O farol já tá aqui, ó. Farol zero. Eu acho que não é um farol original porque ele tem... Ó, ele não é tão vedadinho. Aqui já é, aqui já não é. Mas é um farol muito bom, entendeu? Pra ver que ele tem... É um pouco... Encaixe, não tá bem encaixado aqui. A outra caixa tá aqui. Esse tá aqui. Eu pedi pra ele comprar o farol cromado, né? Como que ele... Então eu pedi pra ele comprar o farol cromado. Farol cromado porque, como eu já ia abrir o farol, eu fazia a máscara negra pra ele, entendeu? Depois se ele fosse comprar um farol máscara negra já ia sair bem mais... Aí ele comprou ele cromado, que aí já facilita, entendeu? Já vou abrir e já passo a máscara negra pra ele, beleza? Então acompanha aí como vai ficar esses farol com os enjoais. Mano, vai ficar top. Então, rapaziada, já removi a lente aqui do farol. Aí como tá o farol, ó, eu não estraguei nadinha pra vocês verem, ó, não estragou nada do farol, ó. Bonitinho. Perfeito. Isso aqui eu vou fazer a máscara negra nesse farol, entendeu? Ele comprou o farol cromado pra mim. Aqui eu vou fazer a máscara negra e colocar os enjoais nesse farol. Então, rapaziada, essa aqui vai ser a parte que eu vou fazer a máscara negra, entendeu? Então, isso aqui, ó, vai dois parafusinhos aqui atrás, ó. Vai um aqui. Aqui. Vai outro parafuso ali, ó. Você tirou esse parafuso, puxou, vai sair essa aqui, ó, essa máscara negra. Aí eu vou pintar isso aqui. Ele não vai pintar. Vai pintar só isso. Tirar esse cromo aqui e fazer a máscara negra. Essa parte aqui, ó, a seta, ele quer cromado, entendeu? Então aqui eu vou ter que isolar pra deixar cromado essa parte. Então, rapaziada, já desmontei os dois farol, tá? As duas máscaras negras. Vai fazer máscara negra. Aí ele não quer que pinte isso aqui, então vou ter que remover isso aqui, ó. Desse lado aqui eu já tirei essa pecinha, ó. Pra quem não sabe, desmonta, ó. Essas duas pecinhas daqui, ó, do G3, ela desmonta. Daqui ela é bem colada aqui atrás, ó. Tem uns encaixezinhos, mas desmonta. Essa aqui também tem um parafusinho que vai aqui dentro. Ela desmonta também. Ixi, quase quebrou aqui. Beleza? Então, ele não quer que tudo isso aqui, que é a seta. O restante aqui, ó, vou pintar, beleza? Vou lixar, tirar esse cromo e pintar. Vai ficar top, velho. Pra quem não sabe, os anjos vai aqui, ó, nessas duas partes aqui. Beleza? Então, rapaziada, ó, acabei de lixar isso aqui, ó. Essa peça aqui. Pra pintar, entendeu? Tem que tirar o máximo que você puder do cromo. Vai ficar assim meio fosco. Aí você joga a tinta, beleza? Essa aqui cromada ainda, vou explicar como faz, ó. Vai passando uma lixa aqui, ó. Essa lixa aqui é uma lixa 1200. Você passa aí, ó. Vai saindo, ó. Dá pra ver? Vai saindo o cromo já, ó. Se você jogar a tinta aqui dentro, a tinta em cima desse cromado aqui, o que acontece? Vai descascar. Então tem que tirar esse cromo todinho, lixando, pra depois jogar a tinta. Dá um trabalhozinho, mas dá pra fazer, entendeu? Aí você vai lixando. Aqui no meio é mais fácil. Aqui assim é mais difícil, entendeu? Mas aí vai ficando preto, entendeu? Depois você vem com a tinta, pintou, fica perfeito. Beleza? Então tá lixadinho já. Ficam as partes que não fica cromo ainda, mas não dá pra tirar na lixa. Mas já... Agora é só jogar a tinta que já fica, entendeu? Então eu vou pintar, essas peças aí não vai pintar. Aí tá feita a máscara negra, beleza? Só jogar uma tinta aqui. Vou usar um spray alta temperatura. Vai ficar top. Aqui, ó, o spray que eu vou usar, marca. Aqui, ó. Foca a câmera.
alta temperatura, P1. Então galera, vamos bater um spray aí, ó. Você tem que bater o spray só de leve, só pra fumaçar, entendeu? Depois, só pra tinta. Fumaçou, depois vem com a segunda mão, aí vai caprichando mais. Tenta dar aquela fumaçada assim pra não escorrer a tinta. Então galera, aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui os enges que eu vou usar aqui nesse farol, entendeu? Aqui ó, esse aqui é um enge, comprei no Mercado Livre esses enges. Parece ser bom, entendeu? Parece ser muito bom, nunca usei esse tipo de enge aqui. Ele vem com esses bagulhozinhos aqui pra colocar. Vou tirar o dupla face e colocar. Tirar esse dupla face e colocar. Veio 4 argolas, só que uma coisa que eu percebi, isso aqui eu já tirei, ó. Vou ter que tirar isso e colocar ele sem dar um jeito de prender lá no farol sem usar esse bagulhozinho aqui, entendeu? Porque acontece, ele não encaixa lá dentro do farol com aquele bagulho lá, é muito apertado, entendeu? Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês estão vendo, ó, ele não encaixa aqui dentro. Vou colocar ele aqui dentro. Ele é muito grande. Se colocar ele com isso aqui, não dá. Porque ele tem aí, ó, tem mais ou menos 3 centímetros, então não dá. Dá pra encaixar ele sem esse bagulho aqui, entendeu? E pior que você compra no Mercado Livre é pro G4, entendeu? Ou G4 não, pro G3. Do farol do G3 e vem com isso aqui, não dá pra colocar, entendeu? Não dá pra colocar isso aqui. Tem que arrumar um jeito de colocar ele lá sem usar esse bagulho aqui, entendeu? Ele vem 4, o kit vem com 4 desse aqui. Vamos fazer a instalação aí, vai ficar top. Essa aqui eu já instalei já, ó. Deixa eu mostrar como ficou. Aí não tive que... Não deu pra usar aquele bagulho lá, entendeu? Mas ficou bem feitinho lá dentro. A máscara negra aí pronta. Aqui a seta, ele queria assim a seta. E o zen ficou muito top. Depois eu mostro ele ligado pra vocês. Mas ficou da hora, ficou bem feitinho. Ainda falta fechar esse farol, só encaixei aqui. Só mostrando pra vocês como ficou. Acabamentinho aqui, ó. Bem top, ficou bem alinhado. Muita gente põe isso aqui, às vezes erra, entendeu? Você tem que colocar os enjos de acordo com o foco do farol lá dentro. Se você colocar de acordo com a máscara negra, vai ficar torto, vai ficar tipo pra cá, entendeu? Você pode ver que ficou bem retinho, ó. Bem reto. Isso aqui deu trabalho demais, porque como não tem as trilhas de segurar, eu tive que adaptar para ele ficar ali bonitinho ali dentro da máscara negra. Deu trabalho, mas aí ficou bem certinho, alinhadinho no meio, ó, bem alinhadinho no meio do foco e ficou top, velho. O primeiro que eu fiz foi esse do G3, mas ficou bem top mesmo. Não é porque eu que fiz não, mas ficou da hora. Então aí, rapaziada, aí como ficam os ends aí, ó. Perfeito, ó, nada de fio aparecendo. Então, rapaziada, ó, montei a lente aí, ó, a lente, ó, a máscara aí, os ends na máscara, como ficou, ó. Mano, esses ends, eles vêm, comprei no Mercado Livre, eles vêm com umas coisinhas, uns ganchinhos pra... Só que acontece, não dava espaço, vocês estão vendo aí que tá justinho assim, a parte de cima, a parte de baixo. Então com o adaptadorzinho ele não encaixava dentro. Aí não encaixava dentro, aí eu tive que fazer isso aqui, ó. Furei, passei esse fio tudinho aqui, ó, bonitinho. Essa parte fica escondida, entendeu? Não vai aparecer só a parte da frente. Então ó, a parte da frente ficou bem, ó, bem top. Então galera, finalizei aí os farol, como ficou top, velho. Mano, ficou muito top, olha o detalhe. Não tem nenhum defeito esse farol, velho. Liga só o acabamento aqui, ó.
cola, ficou perfeita. Mano, ficou muito top esse farol. Primeiro farol que eu fiz aí do G3. O farol é novo, ó. Não tem nenhum risco, ó. O Zenji ficou perfeito. O outro tá aqui, ó. Tá desligado isso aqui porque tem que fazer a ligação. Eu tô ligando direto no carro ali, ó. Porque não tem a fonte 12 volts. Aí tô ligando direto pra testar aqui, ó. Mas ficou perfeito, mano. Ficou muito top, velho. Imagina ter o Gol com essa saveira, farol desse. Mano, ficou muito top, ficou muito bonito, pra falar a verdade. Ficou bonito demais. Quem viu no começo do vídeo aí o farol, como que tava o farol? O farol era todo cromado. Deixei ele tudo aí, a máscara negra fosca. E o Zenji, velho, ficou muito top, hein? Esse acabamento aqui, ó, mano, aqui em cima aqui, ó, que eu fiz, e embaixo também, ó, aqui, ó, não ficou aparecendo nada. Os fios ficou tudo escondido, ó, não dá pra ver nada, ó, focar lá dentro. Os fios ficou tudo escondido, ficou tudo ligado lá no pingo. E ficou perfeito, é só tirar, ó, como ficou esse outro aqui, ó, aí, ó, fechadinho. Parece fio nenhum, não tem nada aqui, ó, é só ligar aqui, ó, no carro lá, já era, funcionando tudo, perfeito. Eu gostei demais desse farol, ficou muito bonito esse farol. Deu outra cara no carro, ó. Vai dar outra cara no carro, ó. E aqui tá de dia, né? Você imagina a noite, como vai ficar a noite.